Olá, espero que estejam todos bem. Essa é uma apresentação referente ao projeto de extensão Descomplicando a Contabilidade. Ele é um projeto vinculado à disciplina de tópicos especiais em contabilidade societária e ele tem como objetivo desenvolver um e-book Descomplicando a Contabilidade, organizado pela professora Mariana Bonotto. Bom, eu me chamo Franciele Rodrigues e o e-book ele é colaborativo. Dentro dele, eu desenvolvi o capítulo sobre relato integrado. Ele faz parte da seção de governança corporativa, ESG e sustentabilidade. Bom, o que seria o relato integrado, ou RI, como ele também é conhecido? Ele foi criado em 2010 pelo Conselho Internacional para Relato Integrado e ele tem como objetivo consolidar as informações publicadas de diversos relatórios financeiros e não financeiros, a fim de promover uma abordagem mais coesa e eficiente à relação de relatos corporativos. Além disso, ele busca proporcionar melhor qualidade das informações divulgadas e disponíveis aos provedores de capital financeiro, permitindo mais eficiência e produtividade na alocação desses capitais. Ele oferece uma visão estratégica da organização e de forma como ela se relaciona com a sua capacidade de gerar valor ao longo do tempo, curto, médio e longo prazo. E, além disso, o relatório deve prover uma visão da natureza e da qualidade das relações que a organização mantém com os seus stakeholders. Um pouco sobre o histórico do RI. Ele surgiu a partir do conceito de reporte integrado. Esse conceito ele surgiu no King 3 da África do Sul, que foram 3 relatórios publicados sobre sustentabilidade nos anos de 94, 2002 e 2009. A publicação desses relatórios foi motivada pela necessidade de relatórios mais transparentes, holísticos e de fácil compreensão. A partir disso, em 2010, o IRC foi criado e com ele veio o projeto piloto de contabilidade para a sustentabilidade, uma iniciativa do Príncipe de Gales com o GRI e a IFAC. O GRI é uma iniciativa global de reporte, é uma organização internacional de padrões independentes que ajuda empresas, governo e outras organizações a compreender e comunicar os seus impactos em questões de alterações climáticas, direitos humanos e de corrupção. Já a IFAC é a Federação Internacional de Contadores. Com isso, foi desenvolvido o IRC e com ele um projeto piloto para empresas aderirem à publicação do RI. No Brasil, em 2012, a gente teve a criação do SEBARE, que é a nossa Comissão Brasileira para Relato Integrado, e quando a gente teve a criação do SEBARE, as nossas empresas também aderiram ao projeto piloto. Ao todo foram 12 empresas brasileiras que aderiram a esse programa. Com o desenvolvimento do projeto piloto, em 2013, teve-se a criação do Framework 1.0, feito pelo IRC. Esse framework é basicamente uma norma, mas não literalmente uma norma, para as empresas saberem como divulgar suas informações no relato integrado. No Brasil, a gente teve esse framework traduzido para a Estrutura Internacional para Relato Integrado em 2014 pela FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos. Em 2020, a gente teve a criação aqui no Brasil também do OCPC 09, que é a orientação de CPC sobre relato integrado. E em 2021, a CVM publicou a resolução número 14, orientando também as empresas a adotarem a estrutura do RI. Ainda nesse histórico de evolução sobre as questões de divulgações de informações de sustentabilidade e RI, em 2021 a gente teve a criação a nível internacional do ISSB, e que traz, criando forte demanda dos padrões e alta qualidade na publicação de relatórios de sustentabilidade. E a nível Brasil, a gente teve também no ano seguinte, em 2022, o CFC criou o Comitê Brasileiro de Pronunciamento de Sustentabilidade, que é o CBPS, que interage diretamente com o ISSB e tem como função o estudo, preparo e emissão de documentos técnicos sobre os padrões de divulgação de sustentabilidade das empresas brasileiras. Bom, com isso, o relato integrado, ele tem por objetivo oferecer uma visão estratégica da organização e da forma como ela se relaciona com a sua capacidade de geração de valor. Além disso, ele promove
uma visão da natureza e da qualidade das relações com a organização e seus stakeholders. Ele tem por objetivo melhorar a qualidade da informação disponível a provedores de capital financeiro, permitindo a alocação de capital mais eficiente e produtiva, promover uma abordagem mais coesa e eficiente do relato corporativo, que aproveite as diversas vertentes de relato e comunique a gama completa de fatores que afetam de forma substancial a capacidade da organização na geração de valor, e aperfeiçoar a prestação de contas e a responsabilidade pela gestão da base abrangente de capitais, financeiro, manufaturado, intelectual, humano, social, de relacionamento e natural, e promover o entendimento de suas interdependências. Com isso, a gente tem o conceito da estrutura do relato integrado, o que tem no Framework 1.0, quais informações que ele traz. Bom, a estrutura ela utiliza de uma abordagem baseada em princípios, em que o objetivo é encontrar um equilíbrio adequado entre a flexibilidade e a prescrição, que reconheça a grande variedade de circunstâncias e informações individuais de cada organização, e que permita um grau suficiente de comparabilidade entre as organizações para atender importantes necessidades de informação. Essa estrutura, o framework, ele foi desenvolvido mais para empresas de capital aberto, mas ele não se limita a elas. Além disso, ele não impõe nenhum indicador de desempenho específico ou método de mensuração e divulgação, mas explana algumas exigências a serem aplicadas no RI para que ele possa ser considerado adequado para a estrutura. Bom, o RI ele visa os recursos e os relacionamentos utilizados e afetados por uma organização, e na estrutura esses são os tratados como capitais. Os capitais são fatores de valor que aumentam, diminuem ou se transformam por meio das atividades e produtos que a organização oferece. A estrutura ela procura explicar como a organização interage com o ambiente externo e com os capitais de forma a gerar valor à organização. Esses capitais são descritos na estrutura como, são classificados, no caso, na estrutura como financeiro, manufaturado, intelectual, humano, social e de relacionamento e natural, visto que esses são relacionados ao valor gerado pela organização para suas partes interessadas e para a sociedade. Aqui a gente tem uma figura, sobre o processo de geração de valor, segundo o Framework 1.0, e este apresenta que os capitais são utilizados como insumos nas atividades das organizações, se tornando produtos ao final, bens ou serviços, e que eles podem sofrer acréscimos, decréscimos ou se manterem preservados ao longo do tempo. Então aqui a gente tem os tipos de capitais escritos no framework, as alterações que eles podem sofrer e aí a geração de valor para a organização. De modo geral, a estrutura ela não obriga a terminologia desses capitais, que ela diz, mas, no geral, as empresas tendem a utilizar. Como aqui no exemplo da figura 2, a gente tem o mapa de capitais das lojas Renner, em que ela utiliza a nomenclatura do humano, natural, financeiro, intelectual, manufaturado e social e de relacionamento. Então, essas informações, elas devem ser publicadas no relato de modo a agregar na avaliação de sua capacidade de geração de valor para si e para terceiros, trazendo as definições e explicações dos princípios básicos para a preparação do RI e dos elementos de conteúdo que devem obrigatoriamente serem apresentados. Então, a estrutura diz que devem ser apresentados os capitais e a forma como a empresa gera valor ao longo do tempo, mas não torna obrigatório essas nomenclaturas desses capitais, mas só que eles devem estar apresentados de forma bem clara para as partes interessadas. Com isso, a gente tem que o RI, ele é um relatório muito importante e ele busca ser o mais completo e conciso com as informações. Porém, mesmo ele tendo esse objetivo, é importante que as partes interessadas não fiquem cegas para isso, achando que todas as informações que estão no relatório sejam as informações corretas. Inclusive, os autores Vonnegut e Nell, eles utilizam da analogia do iceberg para falar do RI. Conforme a analogia, as partes interessadas veem somente o que está acima da superfície da água, que seria o relato integrado, enquanto há inúmeras outras informações importantes e de extrema relevância abaixo. A analogia retrata se a organização atua como cidadão corporativo responsável,
se cria o maior valor em relação aos capitais disponíveis e se a sustentabilidade de longo prazo é incluída na estratégia e pode ser trazida à superfície para oferecer prestação de contas com transparência. Então, os autores ainda trazem que para os stakeholders ver essa analogia e ver só a ponta do iceberg, como RI, pode criar certa ansiedade e desconforto, visto que as informações abaixo da superfície podem vir a lhes causar problemas e incertezas futuramente, já que em algumas organizações não há total transparência dos relatórios, e é literalmente isso que a analogia busca trazer, de que ela é de certa forma um aviso para que os interessados não acreditem cegamente apenas nas informações publicadas, mesmo que essas estejam em relato integrado. Então, por mais que o objetivo do relato integrado seja trazer, né, esse compilado de informações de forma mais transparente, coesa e sucinta possível, é importante que as partes interessadas não fiquem cegas diante disso, visto que tem grande risco de que algumas empresas realmente estejam mascarando suas informações, mesmo que publiquem em relato integrado. O reporte integrado ele visa aumentar a prestação de contas, transparência e qualidade e profundidade das informações oferecidas por parte das organizações, mas apenas se a liderança da organização tiver um entendimento aprofundado dos princípios e comprometimentos para seguir o caminho do reporte integrado. Então é importante ter sempre esse cuidado que, por mais que a empresa publique em relato integrado, não deve se acreditar cegamente só naquelas informações, deve-se ir atrás de averiguar se elas estão corretas mesmo. Bom, sobre a adesão do RI. No Brasil, a adesão ao RI é facultativa para empresas de capital aberto, não tem nenhuma obrigatoriedade, mas para as empresas que escolherem aderir, é importante e obrigatório que utilizem da resolução número 14 da CVM e do OCPC 09, para poder se guiar nesse reporte das informações. Bom, isso na questão societária, né, já na questão governamental, o governo do país está trazendo cada vez mais iniciativas para incentivar tais publicações, tanto em questão de relato integrado, tanto de sustentabilidade, inclusive tornando obrigatória a publicação para alguns entes públicos. Né, segundo a lei das estatais, a lei número 13.303 de 2016, na Associação Primeira das Normas Gerais, artigo 8º, torna-se obrigatória a divulgação anual de relato integrado ou de sustentabilidade, ou seja, as estatais elas têm que obrigatoriamente divulgar uma dessas informações em um desses relatórios, né? Bom, como exemplo de empresas de capital aberto que aderem à publicação em RI, a gente tem a Lojas Renner. Essa figura foi retirada do próprio relatório anual da organização, o relatório de 2022, e geralmente as empresas que publicam, elas já deixam ali na parte introdutória mesmo, desde quando elas publicam as informações em relato integrado, a Renner desde 2015. E aí ela tem toda a explicação da separação dos capitais e a alocação deles na geração de valor da empresa. Bom, com essa evolução toda do RI, né, segundo uma reportagem da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, teve-se uma evolução de 433% nos últimos 10 anos na publicação de RI por parte das empresas. Esse crescimento se dá 5 vezes mais do que a quantidade que foi no projeto piloto, né? Então, cada vez mais as empresas, por mais que não sendo obrigatório, né, isso é questão societária, mas que não seja obrigatório, cada vez mais as empresas estão buscando ser mais transparentes e mais coesas na publicação dos seus relatórios. Bom, esses dados eles são levantados pelo Sebaria anualmente, né, é um levantamento periódico que eles fazem para verificar as empresas registradas na CVM que publicam em RI. Além disso, o IFAC também fez uma pesquisa em 2021 que apresentava que das 1.400 empresas de 22 países que publicavam em relato integrado, o Brasil estava em 4º lugar com empresas que mais divulgavam no relatório. Aí, em paralelo com esse aumento na abordagem, na publicação, a gente também tem um aumento significativo na publicação de materiais científicos sobre o tema, já que cada vez mais tem se falado sobre relato integrado e sustentabilidade.
Bom, e uma pesquisa feita por mim, né, no periódico CAPES, com o termo relato integrado, entre os anos 2010 e 2024, foram encontrados mais de 900 resultados de artigos, teses, dissertações e outros tipos de publicações sobre o tema. Essas publicações trazem a abordagem do RI de diferentes formas, perspectivas e abordagens. Então, o tema está cada vez evoluindo mais e cada vez mais tem se falado sobre esse reporte integrado, esse reporte transparente e sustentável. Então, é importante ter sempre essa atualização, publicarem mais na área, pesquisarem mais empresas aderirem, cada vez ter mais atualização até do framework, que a última foi em 2021. É importante que se mantenham sempre atualizando esses documentos para que as empresas possam cada vez mais ter suas informações publicadas com mais transparência. Bom, essa apresentação foi mais um resumão de tudo sobre o relato integrado. Essas foram as minhas referências. Então, para os que tiverem interesse em saber um pouco mais sobre, podem ler assim que for publicado o nosso e-book. Tem vários outros temas relacionados à contabilidade, tá bem recheado com muitas informações. Então, é isso. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Tchau!